Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um podcast Reino Animal. Sempre com o patrocínio da Pian Alimentos, das rações Prioritá, Mic Dog, Mic Cat e da família Pian, do doutor Pedro, do senhor Paulo Pian. Um grande abraço a todos e que continuemos no ano de 2023 essa nossa parceria. Também agradecer a chancela do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Sociedade dos Veterinários do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Veterinários pela parceria na chancela ao nosso podcast Reino Animal. Hoje falaremos com um grande amigo nosso que já esteve aqui, inclusive, o nosso grande amigo Rodrigo Knop, lá da Flower Fish. Vamos falar a respeito hoje sobre os animais aquáticos, toda essa parte de aquarismo e todos os conhecimentos que o Rodrigo tem aí nessa relação com os animais aquáticos, marinhos, de rios, de lagoas. Falaremos de um pouco de cada coisa aí, né, Rodrigo? Basicamente isso. Primeiramente, boa noite. Falar também que o Rodrigo é um podcast do Aquarismo Bizarro. Isso. Um outro podcast aí bastante interessante também. Quem curte essa função aí, acho que é... Não me responsabilizo pelo conteúdo do Aquarismo Bizarro, porque eu xingo todo mundo, né? Não, mas isso quem viu já sabe como é que funciona. É o interessante, né? Porque às vezes o pessoal vai lá na loja e fica com medo, né? Não, mas o bizarro é uma coisa, o Aquarismo Bizarro é uma coisa. Ali eu não tenho relação, a loja é outra. Sim. Na loja eu sou profissional, te dou bom dia. Exatamente. Na Aquarismo Bizarro eu te mando a merda, diferente. Vamos separar as coisas. Vamos fazer coisa diferente. É isso aí. E aí, Rodrigo, como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Como é que tá essa vida aí de trabalhar com aquário em Porto Alegre? Cansa, né? Não só em Porto Alegre, vocês trabalham também com a internet também, não? Tudo. Na realidade, a gente acaba abrangendo... É que o aquarismo a gente abrange todo mundo, né? Sim. Não, o mundo inteiro, de certa forma. Mas as pessoas quiserem entrar em contato com a loja, por exemplo, pode fazer pelo acesso por internet. Internet, que beleza. WhatsApp, a gente tem WhatsApp, tem Instagram, enfim. Perfeito. Vários canais. Né? Mas me conta aí, como é que tá essa condição aí do trabalho com aquarismo em si? Qual as novas aí? Tu vê, a última vez que tu veio aqui, tu contou algumas bastante engraçadas. Tem várias, né? Que a gente sempre gosta de ouvir, né? Tem várias. Não, o aquarismo ele é sempre... Ele proporciona isso. Ele proporciona várias coisas. É surpreendente, né? Toda semana a gente tem um caso diferente. Isso é... Não há rotina. Não. Não tem tédio. Não tem tédio. Assim. Isso pode ter muita raiva e ódio no coração, mas o tédio tu não tem. Chega ali, como diz que ele tá nervoso, vai pescar, né? Eu mato um. Eu mato um cara que diz pra mim assim, duas, né? Se o cara dizer pra mim assim, tá nervoso, vai pescar, eu já saio dando soco. Essa já é a primeira. E outra é aquela que é normal, o pessoal chega e fala, eu quero montar, porque a gente trabalha com aquelas bombinhas também que fazem as fontes. Sim. Aquelas fontes de água que faz barulhinho de água. Sim. Aí o pessoal fala assim, aquele barulhinho de água me acalma, eu tenho uma raiva disso. 26 anos quase escutando barulho d'água. E tu não te acalmou? Cada vez pior, né? Cada vez pior, só piora. Cada vez reverso. Barulho d'água pra mim já é pânico, né? Porque tu ouve barulho d'água, um aquário explodiu, um aquário vazou, alguma coisa aconteceu. Tem vontade de ir pra praia no verão? Mas eu me escondo. Cara, me diz assim, a gente estava conversando um pouco tempo agora aqui a respeito de como é que tu te sente nessa condição, por exemplo, tu que é um cara que gosta de peixe, Sim. Tu gosta de... Né? Tu me falou de uma viagem que fizeste agora há pouco lá para Manaus, né? Sim, vou fazer novamente. Também. E tu me comentaste a respeito de um peixe que tu viu lá no mercado do peixe, que para as pessoas que têm a cultura do aquarismo, né? Isso. Chegam conta para nós essa história aí. Essa história é bastante interessante. A minha senhora, minha excelentíssima, né? Ela é manauara, ela é de Manaus. Até tem um beijo para ela, porque senão depois eu chego e apanho, né? Normal. Você chega até as malas do lado de fora. Não, tu sabe como que é, né? Complicado. E a primeira vez que eu fui para lá para quem é aquarista e não conhece a região, tu tem alguns ataques cardíacos certos, certeiros, né? E eu estava chegando, peguei um Uber no aeroporto, em direção à casa dela, e lá é comum
tem várias bancas, assim, nos bairros mesmo. Às vezes o pessoal vende o peixe. É uma mesa, às vezes de inox, de madeira, enfim. Os peixes empilhados, não é no gelo, que nem a gente encontra no mercado. Aqui, porque não existe todo esse controle, digamos assim, mas também o giro saúde, é muito grande, né? É assim. O giro é muito grande. Sim, os caras estão recebendo carga ali toda já hora, tá saindo. já está saindo. Cortam ali, já tem alguém esperando. É um giro muito rápido. É quase como se fosse a nossa feira de verdura aqui. Uhum. Lá é peixe, assim, as bancas, né? Não as bancas, mas as lojas. E eu chegando, olhando assim, daí eu olhei aqueles peixes grandes, porque lá não tem peixinho pequeno, né? Sim. Peixe pequeno é nosso, que é pequeno por causa do inverno, diz, né? Uhum. Só dá uma encolhida no inverno, né? Os peixes. Aí, temperatura. Isso. E aí lá, eu olhei assim, o cara subiu a faca e desceu. Daí eu olhei assim, eu conheço aquele peixe. Aí eu fui chegando perto assim, eu olhei, era um aroanã. Para quem é de aquário vai saber o que eu tô falando. Um aroanã, mais ou menos, quase 1 metro, assim. Um pouquinho maior. O cara decepando o aroanã. Quando ele deu aquela decepada no aroanã, já deu aquele... Larga aquela respiradinha. Que é a dificuldade para ele. Por quê? Porque a aroanã, no aquário, ela viva, ela custa, dessa aí que eu tava olhando lá, ela custa uma média de 3 a 4 mil reais. Olha aí. Aí eu olhei pro cara... O preço daquela baixada de fio. Daí eu falei, pô, vou deixar 3 meses de salário aqui, mas vou perguntar pro cara, quanto é que tá a aroanã? Aí ele olhou pra mim assim, 15 reais, limpa, pronta pra ti. Ei! Não, é a disparidade do negócio. E o valor que se dá para as coisas, né? Tem outro que até que eu te falei, que é o jaraqui, que é o melhor peixe que eu comi até hoje na vida, né? Inclusive o pessoal tem essa, tu trabalha com aquário, tu tem coragem de comer peixe. Eu às vezes me pergunto, se tu é veterinário, mas tu come carne. Também, cachorro. Como? Mas né, aquela coisa veterinário e tal. Existem, eu nem gosto de entrar muito nesse detalhe, porque eu vou te dizer assim, só me incomoda, né? Sim. Só me incomoda. Mas pessoal... que nem na Ásia lá, né? Que se mexer. Não, lá, não, até proteína. Fez sombra. Já era. Fez sombra, já era, né? Já era. É uma coisa meio complicada, realmente, mas é a quantidade de gente também, né, para alimentar aquele povo. Sim. Imagina, uma coisa meio. Mas tu tem uma dificuldade, assim, por exemplo, de sushi, essas coisas assim? Ou... Não, a questão, assim, do sushi não é pelo peixe em si. É que sushi... Agora já vão me xingar também, tô nem aí pra isso. Mas é que o sushi pra mim é uma ofensa à evolução humana, né? Pô, o homem levou milhares de anos pra aprender a dominar o fogo, vem um sem vergonha e me faz um negócio cru pra comer. Tu tá de brincadeira comigo. Isso é evolução. Não é possível. Tu tá tirando onda com a minha cara. E vira moda, né? Vira moda. Aí sushi. Aí tu vai ver o japonês lá, ele come, porque é o que tem lá. Aí o brasileiro vai, sushi, alta gastronomia. Isso é evolução, meu filho. Pelo amor de Deus, tu não vai fazer. Vamos fazer o que agora? Nós vamos voltar pro telefone público também, porque é cult. É cult. É vintage. Tá de sacanagem comigo. Mas Manaus é uma outra cultura do aquarismo. É uma coisa bem diferente, né? Sim, tanto o jaraqui, que é isso que eu te falar, o jaraqui, hoje, ele é um peixe mais ou menos de 20, 30 centímetros. Tá? Lindo, peixe lindo. No aquarismo, a gente vende ele mais ou menos a uns 350, 400 reais, um peixinho de 4 centímetros. Ele é levino ainda, pequeno. Lá em Manaus, tu vai comprar ele adulto, seus 35 centímetros, 7 por 20, já pronto. Lá, e a gente no aquarismo vende a 350, 400 reais, um peixinho de 3 centímetros. Tu vê como se a valorização do processo. Isso aí eu acho que é aquela questão mais do próprio aquarismo mesmo, né? De tu ter esse peixe no teu aquário ali, a valorização que é, porque tu tem um peixe que lá da Amazônia, né, já tem uma condição, digamos assim, de ter um valor naquele aquário agregado, né? Mas aí a gente vê outros casos, que é o seguinte, que eu comecei a compreender isso. Que, por exemplo, o aquarismo, até da outra vez que eu vim, eu falei, não existe um especialista em aquarismo. Sim. Né? Com todo o respeito às profissões, e são lindas profissões, eu admiro, por exemplo, biologia, o biólogo, admiro o veterinário, cenógrafo, mas nenhum deles entende de aquário. Porque aquário é um nicho muito específico. O biólogo entende do peixe, ele entende... Faz um microclima ali, né?
Exato. E como manter esse animal vivo num ecossistema fechado. Fechado, exato. Qual equipamento eu uso, como faço, como não faço, qual produto. Isso não se ensina em nenhuma faculdade. Não, é o teu dia a dia. A não ser na Alemanha, que na Alemanha tem, aquela que eu mencionei, tem na Alemanha. Mas um biólogo, um veterinário, essas coisas, não vai aprender a lidar com o aquário. E aí que eu vejo, por que é muito mais caro o animal? Porque eu preciso manter ele vivo. Ele vivo, ele tem um valor. Sim. Ele nadando no teu aquário tem um valor. Ele morto na tua panela é alimento. Comeu agora, depois acabou. Tem bicho pescado ali. É que nem, por exemplo, aqui, tu já pescou? Tu pescou já na tua vida? Não, eu, inclusive, vou te contar uma história minha, assim, ó, que eu, quando eu era guri, eu morei para fora, né? Até os 12 anos eu morava numa fazenda. Então, eu gostava muito de pescar lambari, sabe? Sim. Para fazer uns lambari fritos, assim, sabe? Parece uns torresminhos, né? Nossa, Só joga no óleo, não precisa nem limpar, né? Só quem viveu isso lembra e sabe o que Aqui, ó, pescaria, disco de arado, deixa o óleozinho, vai pegando os lambari, vai jogando. Direto ali. Parece umas pipoquinhas, né? Uns torresminhos ali. Melhor coisa. E aí eu peguei e trouxe uns para casa, assim, num pote, assim, com vidro vivo. Aí cheguei em casa, assim, a minha mãe foi lá e comprou um aquário e tal. Eu peguei e botei os peixes ali dentro. Passou uns 2, 3 dias, eu olhei para aqueles peixes assim, vou comer esse peixe frito. Peguei, fui, tirei os peixes, fritei os peixes e comi. Quando eu voltei, minha mãe olhou assim, mas tu é um canibal! Como é que tu me faz isso? Peixinho de estimação? Então, eu disse, mas lambari de estimação é uma coisa... Aí que tá, olha como é diferente, por exemplo... Eu tinha uns 10 anos, não sei, né? Lá em Manaus, tu tem toda essa questão do peixe para alimentação extremamente barato, né? A nós aqui, cará, vai ali e pesca no rio, um cará. Cará manteiga, os carazinhos, as joaninhas, né? Os nossos, que lambari, ela é uma denominação para peixinhos pequenos prateados. Que nem sardinha. Sardinha não é uma espécie. Sim. Sardinha é uma denominação para peixes nome comercial. De mar, peixe prateado pequeno. O lambari, eles são os tetras, que também é uma outra denominação. Os nossos aqui das Lagoinhas, que ninguém dá bola, cachuto e tudo mais, na Europa, um carazinho pode chegar a custar 30, 40, 50 euros. Olha só, né? Multiplica por 6, que tá o euro. 6, 7. Entendeu? Então, assim, é que também a questão da valorização do peixe no seu âmbito regional e exterior, né? No seu habitat. No seu habitat, exatamente. Para nós aqui a gente não dá valor. Os caras lá, os caras não têm o peixe, aí vale... Sim, vale ouro. É a oferta e a procura, né? Aquela Exatamente. grande lance do mercado. Exatamente. E me diz uma coisa em relação, assim, hoje tu trabalha também já com os marinhos ou tá só com os de água doce? Na loja nós já tivemos marinho, e aí nós paramos de ter seres vivos dentro da loja, mas a gente faz todo o projeto, faz todo o sistema. É que o marinho também ele é um nicho à parte. Totalmente diferente, né? Tanto em questão de valores que tu trabalha, como também no manejo do aquário. O valor, ele chega a ser quase um secundário. Para quem é o leigo, é que nem vinho, vamos dizer assim. Por que o vinho do garrafão ali custa 25, mas aquele outro lá custa 2.000? Para o cara que já é apreciador de vinho, ele sabe qual é a diferença. E aí não está no preço, né? Está no valor da equação. No marinho é mais ou menos isso. Então, no marinho, a relação água doce e marinho, a gente pode botar vezes 10. Sempre. Um marinho hoje, para montar um marinho iniciando, vai custar uns 15 a 20 mil. Não estou falando de aquário grande. Sim, não. Estou falando de um aquário ali de uns 200 litros. Isso e também estou falando um valor baixo, sem seres vivos. Tá? Por que ele é mais caro? Porque o marinho não pode ter oscilação. Sabe a barreira de corais da Austrália lá, que está morrendo, que está esbranquiçando? Sabe por que ela está esbranquiçando? Por causa da temperatura. Sabe qual é a oscilação da temperatura? 0,3 graus. É tão pequena e tão grande. Isso no algoritmo contínuo, né? Porque às vezes ela dá uma elevada, uma baixa. Então, no marinho, se eu tenho os corais dentro do marinho, dependendo dos corais que eu tenho, eu não posso ter uma temperatura elevada. Se eu baixar demais a temperatura, o peixe morre. Eles vão sofrer oscilações. Eu não posso ter oscilação. Então,
por exemplo, em temperatura, eu tenho que manter ali meus 25 a 25,5 constante. Para isso, existe um equipamento chamado chiller. Só um chiller bom, que é uma caixa mais ou menos desse tamanho. Claro, dependendo do tamanho do aquário, mas ele é uma caixa, é um resfriador de água. A água entra ali, passa. Não pode ser com serpentina de cobre, porque o cobre vai matar tudo lá. Tem que ser com titânio, tem todo um... Sim, todo o processo feito já... Tu vai pagar um bom chiller, só o chiller, tu vai começar a pagar um bom a partir de 7, 8 mil reais. Porque o chiller é responsável por tirar a temperatura do aquário. Se ele não for bom, ele pega fogo. Bom, de algum jeito aí vai te servir. Ele é um ar-condicionado, literalmente. Sim, um ar-condicionado d'água. E aí tu já tem que ter todo um espaço perfeito. Então, tu tá falando, então tu tá afastando o pessoal do marinho. Tem muito essa crítica, o pessoal do marinho, né? Tu tá dando as informações aí para afastar. Não. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser verdadeiro. Sim, é isso aí. Trabalhar com a verdade, né? O cara é apaixonado por dog alemão. Tu tem que dizer pro cara tem que ser açougueiro. Tem que ter um sítio, tu tem que ter uma casa grande. E trabalhar com carne, né? E 2 quilos de carne por dia. Exatamente. Então, tu tem que dar a realidade. Não é afastar a pessoa daquele... É falar, olha, tu quer? Ela funciona desse modo. Porque se tu fizer contrário desse modo, tu vai ter problema. E o marinho, diferente do água doce, no marinho, na água doce, ele te permite fazer isso. É o exemplo que tu deu. Peguei um vidro, botei uns peixes. Os peixes vão sobreviver por um tempo? Vão. No marinho não existe sobrevivência por um tempo. Dá um choque já na hora. No marinho tu perde tudo rápido. É muito rápido. A água salgada, ela deteriora muito rápido. Sabe aquela do... Fui pra praia de manhã cedo, assim, acordei. Esturricou. Fui pra praia, aí tem aquela... O mar tava revolto e formou uma poça d'água na areia. Tá ali, aquela poça d'água na areia, levantei, tá cedo ainda, tá fresquinho, saí caminhar. Daqui 1, 2 horas eu volto, vou passar naquela poça ali, ela já tá fedendo. Marinho assim funciona. Ele apodrece muito rápido. Sim. E o marinho, ele sempre quebra no elo mais fraco. Eu vou botar esse filtro aqui, é o bom. Vou botar esse equipamento que é o bom. Mas esse aqui, eu acho que eu vou dar uma... Fazer a gambiarrinha aqui. Vou dar uma economizadinha nesse aqui. É ali que vai dar merda e aí estoura todo o resto ali. Não é o resto vai mantendo... Aquilo vira um estopim, né? É que nem carro. Sim. Onde, assim, é quase uma... Onde bate na peça ali que... Isso. Aí a coisa flui. O desenvolvimento do aquário como um todo, ele vai ser igual ou proporcional ao elemento mais fraco. Sim, ao investimento que tu fizer no teu equipamento. A vida dele vai estar dependendo disso. E aí o marinho tem essa... Só que o marinho, a gente está falando de uma coisa assim, para ter noção da dimensão de valores. Um peixe de água doce comum, encontrado em mercado. O mais caro que eu vou encontrar, geralmente são os discos, ou até as oranãs, que eu te falei, que vai pagar ali seus 3, 4 mil. Já é um preço extremamente elevado. Isso velhinha, né? Pequenininho, tu vai para comprar isso. Não, o Oranã, esse é o grande. Tu compra ele grande, já. Ele custa esse valor grande. Tem peixes que desvalorizam grande, tem peixes que valorizam grande. No marinho, tem peixe aí que tu vai começar a pagar ali 16, 17. Opa! E aí, pequeno. Quase um preço de um carro aí, um Luzinho, 92, sei lá. Mas cara, o negócio é... E aí entra aquela. Aí tu imagina assim, que é o pensamento, às vezes, de algum aquarista. Inclusive, eu já vou avisar, você aquarista, não faça isso. Que nunca o teu ser vivo pode custar mais do que o teu equipamento que mantém este ser vivo. Exatamente. Quando superar isso aí, teu risco está muito alto. É comum, Pedro, a pessoa chegar... Não necessariamente aconteça isso lá na loja. Agora eu vou falar mais na linguagem do podcast. O cara vai lá e... separei R$1.000. Vou comprar meu aquário. Sempre tive desejo de comprar um aquário. Separei R$1.000, vou comprar um aquário. O cidadão brasileiro vai lá... E olha assim, o maior vidro que ele puder comprar com 700, 800 reais. E aí 200 é o resto que mantém vivo o aquário. Entendeu?
Então, ele vai comprar a maior coisa possível. O que ele ganha com os olhos. O maior vidro possível. E aí depois ele quer resolver tudo com o restante do valor. Aí dá merda. Aí é pedir pra dar merda, né? Não, é fantástico. É tipo o cara comprar hoje... Eu dou muito exemplo de carro, porque carro, se tu não teve, tu já andou em algum, pelo menos, né? Isso é um fato. Vamos dizer, tu compra uma Blazer 90 e pouco, que faz 2 por litro, 2 quilômetros por litro. Tu compra porque é o meu sonho ter esse carro e tu não tem dinheiro para gasolina depois, tu não tem dinheiro para fazer a mecânica, tu não tem dinheiro para... Exato, para manter, né? E aí como é que faz? Aí complica, né? Então, ao invés de comprar algo menor, que tu vai fazer o combo tudo proporcional, o Geraldo Aquarista é muito isso. O Geraldo Aquarista... Qual seria o peixe hoje, assim, ó, tanto de peixe de água doce quanto de água salgada, o mais cobiçado das pessoas terem? Qual é aquele peixe que qualquer aquarista queria ter no seu aquário? Por mais, assim, às vezes, difícil de se ter, né? Tá. Ou pela dificuldade de mantê-lo, né? Eu não botaria o mais cobiçado, porque dentro do aquarismo a gente tem vários biótopos diferentes. Então tem o cara que, eu quero fazer os amazônicos, eu quero fazer... São temáticos, assim, né? São mais temáticos. Então eu tenho o mundo inteiro. Então não é o mais cobiçado, mas tem os mais famosos. Né? Tipo, tem a porcaria do Nemo. O palhaço, lembra? O peixe palhaço que não conta piada, né? E do quê, né? Esse é do marinho. Então, peixe palhaço, peixinho bonito. Inclusive, o marinho, na defesa do marinho, tu nunca vai encontrar um peixe tão bonito quanto os peixes do marinho na água doce. Tu não vai encontrar. Mas o disco piriri, pororó, que o disco é um peixe redondo, assim, fininho, que tem uma coloração gigantesca. Que ele já sofreu vários aprimoramentos genéticos, seleção genética e tudo mais. Hoje a gente tem discos lindos, com uma coloração variada. Mas ele já sofreu uma seleção genética muito grande na natureza. Ele não já houve intervenção humana. O marinho, não. O peixe do marinho parece que ele é pintado à mão. Tem peixes, por exemplo, você que está assistindo aí, bota peixe mandarim no marinho. Tu vai olhar aquilo ali e tu vai falar, isso aqui foi o homem que fez, não foi? Que o homem não tem capacidade ainda para fazer aquele peixe. E a reprodução nesses aquários marinhos, ela tem possibilidade de ocorrer? Sim. Inclusive, isso é uma coisa que eu defendo fortemente, que é essa cultura sustentável do marinho. Porque o marinho, ele é uma das culturas mais agressivas em questão de retirada de peixes da natureza. Inclusive, o aquarismo, existe um discursinho aí, eu sou realista, não sou, porque eu sou aquarista, porque eu tenho podcast, porque eu sou aquilo. Eu não puxo o braço. Meio. Não. A gente fez, inclusive, um episódio sobre o que o aquarismo contribuiu para a natureza. Não contribuiu em bosta nenhuma, na verdade, só piorou. Então, assim, o aquarismo ele não contribui para a natureza. Só que está começando a mudar isso. Como assim está começando a mudar? Eu sou defensor ferrenho que o aquarismo ele precisa ser autossustentável. Então, hoje tem empresas especializadas, até lá em São Paulo e tudo mais, onde elas têm uma criação desses peixes. Não é São Paulo, não, está no litoral, é a capital. Não, porque eu me recordo, assim, na época da faculdade, só estudando tinha uma piscicultura lá na faculdade. Os caras faziam inseminação de peixe. Sim. Eu não sei se isso também é possível com esses peixes de aquário. Como é que funcionaria isso? Sim, hoje a maior parte dos peixes já são todas de cativeiro. Nós, no Brasil, aqui, uma parcela ainda é de captura, mas é uma captura sustentável. Por exemplo, o peixe que é da água doce, um dos que é mais famosos, acho que todo mundo conhece, pelo menos, é o neon. Sim. Porque na água doce todo mundo conhece neon, o cauda de véu, ou japonês, ou king, que é o peixinho dourado, né? O acará-bandeira. Acho que esses são os mais famosos. E até tu perguntou, qual que é o mais difícil? Aí não tem dificuldade, porque a resistência não se encontra no animal, se encontra no habitat onde ele vive.
Então, se tu proporciona dentro do aquário exatamente os parâmetros que aquele peixe encontra na natureza, a resistência do animal está ali. Mas teria algum que seja mais exigente, assim? A questão diz assim, a aparelhagem, tudo mais. De acidez. Vamos botar assim, os discos, que é esse que eu falei, que eles já são selecionados geneticamente, já tem uma... eles perderam algumas coisas. Dando exemplo, transferindo para tu pegar a essência, é o pug. Pug, é. Sabe, já pug tem é um problema não só dentro d'água, mas fora d'água também, né? Para respirar. Exato. Entendeu? Então, transferindo para cachorro, é o pug. Ele já foi muito modificado. Em detrição da coloração dele, a genética dele é fraca, no sentido que ele é um peixe muito chato, ele é um peixe que tu precisa eventualmente vermifugar ele, é um peixe que tu precisa... não come qualquer ração, é um peixe que tu não pode botar em qualquer aquário, dependendo do peixe. É mais chatinho de criar, assim. O indivíduo... Morre fácil? Não, morre fácil, né? Morre fácil. Tu jogar fora d'água, morre fácil, né? Não, eu digo assim, se tu deu uma... Nesse sentido, assim, se tu der uma... Só que ele é um peixe que ele vai sofrendo com... O aquarista vai sofrendo, porque ele não é um peixe que, amanhã acordou, o bicho tá morto. Não, ele vai dando sintomas. Ele vai dando sintomas, só que tu não consegue muitas vezes reverter. Porque a genética dele já é tão fraca que mesmo que tu ataque ali a doença, que tu vá para cima, ele vai diminuindo e acabou. Como se fosse uma AIDS, assim. Aí chegou o momento... Imunodeficiente. E até alguns dos que estão chegando no mercado, dos discos, tempo médio de vida de um peixe desse é em torno de 15 anos. Né? Esses que vêm... são os importados, que vêm modificados já bastante. O tempo de vida do peixe, mais ou menos, ele está relacionado ao seu tamanho, à sua espécie? Existe essa regra. Existe essa regra por cima, tá? Que o peixe ele tem um tempo de vida igual ao tamanho dele adulto. Cada centímetro é um ano de vida. Intermediário. Então, por exemplo, um peixinho que... vai crescer até os seus 4 centímetros, normalmente ele vai durar uns 4 anos, 4 a 7 anos. Existe essa regra, mas não é uma... Sempre tem as exceções. São parâmetros, né? Exato, mas grosseiramente dá para fazer uma análise mais ou menos assim. Porque a maior parte dos peixes de aquário são assim. Tanto que o que mais acontecia antigamente, a pessoa chegava, o caldinha de véu, o peixinho dourado. Sim. O bicho tem que viver 20, 25 anos. Na natureza ele vive isso. A natureza, às vezes, menos por predação. Sim, mas se tiver as condições ideais, vai chegar nisso. Aí, cara, chega lá e fala assim, vim comprar um outro porque meu peixe morreu de velho. Tá, mas quanto tempo durou? Viveu 4 anos, cara. 4 anos. Pura alegria. Não, imagina. Porque 4 anos para nós já é um certo tempo, né? Sim. E aí existe muito erro no aquarismo em função disso. Qual que é o erro do aquarismo? Muitos problemas no aquarismo, eles só são avaliados com o tempo. O tempo medido em anos. Sim. Tu chegar para mim e falar, cara, eu tô com um aquário lá, eu tenho isso, tudo errado. Tenho isso. Cara, tá errado. Mas já tenho aquário faz 1 ano e tá tudo certo. Cara, 1 ano é bosta nenhuma para mim. Não é nada. Padrão nenhum. Não significa nada 1 ano. Eu preciso que esse aquário tenha 10 para mim poder avaliar e dentro desses 10 eu fazer a leitura. Quanto mais impregnado o fator ambiente, melhor. Exato. Né? Vamos supor, pega uma... hoje tu tem aqui rações de boa qualidade, mas pega uma ração ruim. Dá para o animal, dá para o cão, dá para o gato. Principalmente no primeiro ano de vida. Dá para ele. está formando tudo. O cachorro. Qual que é o parâmetro dos caras? Não, ele come, ele gosta, ele come tudo. É o que ele tem, né, para comer. Isso não é parâmetro de avaliação. Com certeza. Entendeu? E no aquarismo acontece muito. Até falo, né? O pessoal fala assim, mas essa ração é boa. Eu dou pro meu peixe come tudo.
Cara, se peixe soubesse o que era bom, o que não era bom, ele não comia bolachinha recheada quando tu toca nos lagos. Nem pipoca. Não comia pipoca, não comia salgadinho quando tu toca no lago. Alguma coisa que tu logo vai... Os caras vão na Redenção lá. Não, é impressionante. Cospe na água, os peixes vão lá pra comer. Se ele soubesse que é bom, ele não... né? Os caras têm essa diferenciação. Como dizia o professor, a sorte que o peixe tem guerra, porque ele entra por aqui, não gostou, sai por ali. Entendeu? Então, o aquarismo é complicado. Eu imagino que seja um público grita, né, bastante diferenciado naquele público de cachorro, gato e tal. Sim. Que seria um público mais... que tem uma troca mais, né, rápida do negócio. O aquarismo, o cara, ele vê ali uma grande televisão, né? Digamos assim, da vida aquática. Sim. Né? Então, ali, essa questão de formar climas e microclimas diferentes, porque às vezes pega aquário que tem não só peixe, mas tem tartaruga junto, né? Faz um ambiente já... Tem. Dá para fazer esse... Não sei se isso se mistura ainda, ou se não se mistura mais. Não. Né? Mas... Pode fazer lagos. Lagos aí tu consegue ter a tartaruga, até porque tartaruga... E as carpas, né? Aquelas carpas coloridas. Até porque vale uma lembrança. Tartaruga no nosso estado é expressamente proibida. Totalmente proibida. Tá? Aqui é o cágado, é o jabuti. Tigre d'água. Oi? Tigre d'água, tartaruga. Tigre d'água. Tigre d'água, o cágado também. Uhum. Não, pode ter. Tá? Mas eu achei... Beleza. Dizer aquelas tartaruguinhas pequenininhas, assim, ou aquela é o tigre d'água? Aquelas pequenininhas. Aí você fala assim, mas eu achei. Beleza, se a polícia te achar também vai dar... Sim, entendeu? Sim. É inafiançável. Não, inafiançável, não pode. Mas ela tá na rua. Não pega. Não bota a mão, que nem criança, não bota a mão, cacete. Sabe? Não toca nisso, não interfere na natureza, né? Exato. Não mas eu via... Uma vez chegou uma lá na loja. Ela nem era cliente da loja, ela estava acompanhando alguém, acho. E a gente estava falando sobre tartaruga. Ela falou, mas dá uma pena, né? A gente desce lá pro Chuí e tudo mais, aí vê umas tartaruguinhas atravessando a rua, atravessando a estrada. Aí às vezes eu paro, pego elas e boto de volta. Aí eu fico assim, mas a tartaruga quer atravessar a rua, tu botou ela de volta, animal. Deixa a tartaruga. Primeiro é essa, né? A segunda e ela contando. Inclusive, uma vez eu parei e vi uma tartaruga, mas ela era tão diferente. Aí eu peguei ela, eu achei ela tão diferente, daí eu parei o carro, peguei ela e joguei de volta na água. Daí eu parei, tartaruga diferente. Como é que era essa tartaruga? Não, ela tinha uns rajados, assim, ela era bonita. Daí eu fui ali no computador rapidinho, daí eu virei assim, é igual essa aqui? Daí ela, parabéns, tu matou um jabuti afogado. Acabaste de matar o jabuti. Ela parou, pegou o jabuti atravessando a rua. Ela pegou o jabuti, largou dentro da água, né? Vai, nada, tartaruguinha. Imersão aqui. Vai. Então, assim, viu? Tá na rua, tá indo. Não toca. Eu vou te confessar uma outra situação que aconteceu comigo. Eu vinha para uma reunião descendo a Mostardeiro, né? E vinha no Viva Voz, assim, né? Aí quando eu desci ali aquele solavanco da Mostardeiro, ali no Parcão, que eu olhei assim, pareciam aquelas bolotas de ferro que colocam, né? Andando no meio da rua, saindo do Parcão. Saindo lá. E eu, cara, foi quando eu frear o carro, assim, ligar o pisca-alerta. Desci, puxei, falei, de bom, fui ali, peguei aquela tartaruga. Sim. Olhei pro Parcão, tinha um pessoal correndo, eu disse assim, olha só, meu, bota ela perto do lago lá, ó, tá? Porque eu acho que ela tá tentando fugir de alguém. Entrei, viu a cagada que eu fiz, né? De repente, claro, pode ser salva essa tartaruga. Naquela ocasião. Mas, de repente, o destino dela era esse. Mas tu sabia se a tartaruga queria ir no bar comprar alguma coisa? Pois é, né? Tinha uma academia do outro lado da rua. Tu vai saber se a tartaruga queria dar uma corrida. Não tava treinando aí pra uma ação. Tu não lembra daquela tartaruga da Brahma lá? Então, inclusive, nem sei se pode falar Brahma em patrocínio. Pelo menos dá um patrocínio para nós aí, né? Ajuda. Então,
Essa questão. Não inclusive, a da tartaruga não dá para fazer nem aquela do tatu, né? Tu conhece a piada do tatu, né? Tatu adestrado? Opa, Não? não. O cara capturou, o cara foi caçar o negócio todo e pegou um tatu vivo, tocou no porta-malas do carro e veio-se embora. No meio do caminho, a blitz da polícia. O cara, não, por favor, documento, tudo certinho. Abre o porta-mala para mim. O cara abriu o porta-mala, tá o tatu lá dentro. A polícia, meu amigo. Um tatu, meu amigo? Isso aqui não pode, isso aqui é crime ambiental inafiançável. Tu vai agora pra cadeia. Ele, não, esse meu tatu aqui é adestrado. Esse tatu aqui, ó, eu tenho já ó, desde criança. Se eu soltar ele no chão, ele pode ir para onde ele quiser. Com 2 assobios, ele volta. Tá comigo. Esse tatu é adestrado. Vai precisar? Não existe tatu adestrado, meu senhor. Vamos pra cadeia. Não. Tô te falando. Acredita em mim. Tá. Me mostra. Me mostra, então, teu tatu adestrado aí. O cara, beleza. O cara pegou, largou o tatu no chão, tatu, pra dentro da floresta. Sumiu na braquiária. Aí o policial olhou pra ele assim, tá, agora subia, manda ele voltar. Manda o tatu voltar. Daí o cara assim, que tatu? Então, que tatu que tu falas? Que tatu que tu tá falando? Então é mais ou menos essa, entendeu? A do tartaruga tu não consegue nem fazer isso. Não, com certeza. Se bem que tem um pessoal que dá uma reforçada, né? Porque eu já conheci caso que foi... Que a tartaruga pegou distância, virou a curva, o cara perdeu a tartaruga. Né? Ah, é? Existem causas, né? Existe causas. Existem causas. Mas, enfim, não isso a gente fala também para, por exemplo, assim, passarinho, sabe? Sim. A gente, como veterinário, às vezes eu recebia muito na clínica, mas olha só, caiu esse passarinho do ninho e tal. Não pega, entendeu? Não pega, porque tu interfere já aí na situação do que é. Ele pode estar aprendendo a voar, tá? A mãe está perto. Depois que tu pega, a mãe pode rejeitar. Por causa do cheiro. Né? Em função do odor, do teu cheiro. E assim, ó, é aquela questão de vida, né? Biológica. Biologia do negócio. Exatamente. Ele está ali para sofrer justamente todas essas... Mas essa da tartaruga ela é interessante. Por quê? Tem muita gente que liga, principalmente nessa época do ano, liga para nós, vocês têm tartaruguinha? Não, a gente não tem e não recomenda, e é crime. Eu deixo isso bem especificado. Por quê? O que acontece? Por que foi proibida a tartaruga? Um dos motivos pelo qual... Tanto que Santa Catarina é liberado, Paraná é liberado. Isso é a caça, né? Aquela coisa, todo mundo pegando tartaruga para vender. Não, ela tem que ter uma documentação, ela tem que ter vindo de um criatório, tem todo um sistema. Né? Tanto que nem peixe é mais liberado. Mas por que aqui no estado... Porque aqui teve aquele boom, não sei se tu lembra, uns 15, 20 anos atrás. Vou comprar uma tartaruguinha para dar de presente. Vou comprar uma tartaruguinha. As tartaruguinhas mini tartaruga. Sim, ela é mini tartaruga se for comparar com a tartaruga marinha. Porque ela vai chegar a seus 30 centímetros de diâmetro. Entendeu? E aí o bicho começava a crescer... E aí o pessoal largava onde? Largava lá na Redenção, largava lá no Parcão, largava... Começava a perder o interesse, né? Via uma poça d'água, jogava a tartaruga. E aí tinha as tartarugas que eram as tartarugas americanas, que não eram nossas, e o pessoal fazia a mesma coisa. E ela estava cruzando com a nossa e estava nascendo um híbrido meio louco aí. Então, para proibir tudo isso, essa desinformação, esse comércio, essa coisa errada que estava acontecendo... Proíbe-se tudo. Acabou. Porque a tartaruga, inclusive, com a tartaruga acontece o que acontece com o peixe. Às vezes eu tenho... A tartaruga é carnívora? Sim. E aí o pessoal também faz essa merda, dá alface pra tartaruga. Cacete. Não, eu vi uma vez uma filmagem no YouTube, eu acho. De repente até tu acha aí. Tartaruga que comeu uma pomba no Parcão. Ali no Parcão, sim. Sim. Tartaruga veio e bocou, cara. Agora ela bocou, pegou do pescoço e trouxe a pomba. Mas essa aí da alimentação... Ó, você que tem tartaruga, por favor. Primeiro ponto. Ali da Redenção, os carros. Da Redenção do Parcão. Não dá carne. Mas ela é carnívora. Sim, carne de peixe animal. É o que ela come na natureza. Tu já viu tartaruga caçar boi? Olha ali, aí, ó. Grudou a pombinha. Já era a pombinha. Deu aí, ó. Isso aí era... Vou botar um replay aí, galera. Isso aí era filha do Splitter, né? Ela vem preparar o pescocinho dela, viu? Splinter, sei lá. Ela vem, bichinho. ela vem preparada Essa já. é as tartarugas ninja.
Essa é a legítima. Não, o negócio é a Viu? natureza, isso é a natureza, né? Isso aí, inclusive, a gente tem algumas discussões lá no nosso grupo, às vezes quem ganha entre um bicho e outro. Por exemplo, qual a tua opinião? Numa batalha entre uma gaivota e uma galinha chocadeira, quem ganha? Uma gaivota e uma galinha chocadeira. Isso. Cara, Ó, dependendo da galinha... já vou te dar o terreno ainda. Dentro de um cercado, Sem voar. sem voar. As duas estão hidratadas e iradas. Eu acho que é a galinha chocadeira. Tá, mas a gaivota voa, cara. Hã? Mas a gaivota voa. Sim, mas é que uma galinha chocadeira ela tem uma coisa que a gaivota não tem. Não pode tocar ovo. Habilidade materna. Ela vai defender esses ovos aí. Tá, mas agora eu vou te levantar um argumento. Tu já viu filme de galinha assassina? Eu já vi filme de gaivota assassina. Não, aí com certeza é mais difícil de ver a revolta das galinhas. Que eu vi, era um desenho. Pois é. Que as galinhas queriam fugir do galinheiro. Tu não lembra aquele filme da gaivota furando o barco com o bico? Lembro. Alfred Hitchcock, negócio assim, né? Pois As gaivotas, o negócio era meio... Exato. Então, Mas eu vejo nessa questão que tu comentou, a galinha, a chocadeira, né? Que está chocando. Se ela está chocando, ela está sob a ação de um hormônio que dá uma coisa que a gente chama de habilidade materna, que é a fêmea fazer aquilo que ela nunca imaginou em fazer. Por exemplo, ter força para levantar um carro para tirar o filho debaixo do carro. A coragem de se jogar no rio sem saber nadar para salvar o filho que está no rio. Mas aí é doping. Mas aí é doping, aí não pode. Isso é uma coisa de habilidade materna, uma coisa que... Então, isso quando dá no animal, a gente percebe que o animal ele faz o que ele normalmente ou qualquer um em sã consciência não faria. É aquele do instinto do nunca coe um animal num canto, né? Exatamente. Chega um momento que ele não tem, ela expande aquela força, vem. Da onde que veio isso? Sim. Temos argumentos. Então tem todos os sentidos. Mas essa questão da tartaruga, até para o pessoal que, mesmo sabendo que é ilegal, possui, por favor, nunca dê carne de boi. Eu nunca vi tartaruga matar boi. Nunca ensine a sua tartaruga a comer boi. Exatamente, a caçar, né? A caçar. Boi, não larga ela no pasto para caçar boi. Qualquer dia você está dando arco e flecha para ela. Isso. As tartarugas lá de Manaus, né? Aí não dê frango, nunca dê frutas cítricas, nunca dê alface, aquela história toda. Tartaruga tem que seguir a alimentação, assim como qualquer animal, tem que seguir a alimentação no qual ele encontra na natureza. Vai ser peixe, vai ser camarão, quer dar um pedacinho de filé de peixe, dá um pedacinho de filé de peixe. Não dá sushi, ela não encontra salmão. Inclusive, uma coisa curiosa. Mas vou dar um filezinho de tilápia. Tu já viu sushi de tilápia? Não, pelo menos já escancaradamente. Já viu sushi de tilápia aí? Nunca vi. Por que não tem sushi de tilápia? Porque a tilápia, como ela é um peixe criada para corte e tudo mais, ela tem alguns hormônios e tudo mais, não é indicado o consumo dela cru. Ela precisa ser preparada. Tu viu ali, ó. Ela precisa ser cozida, que nem carne de porco. Mas ela faz mal? Não faz mal. Excelente, inclusive adoro tilápia. A questão é que ela não é indicada o consumo cru. Então, se ela não é indicada o consumo cru, também não dá para os animais ela cru. Mas eu vou cozinhar a tilápia. Não cozinha a tilápia. Pega outros peixes, tipo uma truta, uma coisa. Mas não dê... Geralmente, para animais que são de água doce, não dê animais que são de água salgada. Faça mais. Até aquela pergunta que tu me fez fora do ar. Tipo, pode um peixe de água salgada vir para doce, da doce para salgada? Não, interessante, porque às vezes a gente vê nesses canais, assim, só para colocando a pergunta em contexto, né? Que tu vê assim, tubarão lá dentro, lá, naqueles canais da Flórida, lá, sabe? Jacaré dentro da água, né? Mar, né? Coisas que, de repente, não estão tão compatíveis. Aí entra, assim, para o peixe. Para os outros seres é ok. Entre aspas, é mais ok. Mas para o peixe ele possui uma regulação osmótica. Ele tem ali a entrada e saída de água de acordo com os sais minerais que ele encontra no ambiente. Tá? Até para formação celular, para tudo. Sim, onde ele tira sua subsistência, né? Exato. Então, um peixe de água doce, se ele sobrevivesse muito tempo, na água salgada, ele iria desidratar. Ele ia ficar fino,
até secar e morrer. Por quê? Porque ele está tentando expulsar o excesso de sal das células. E com isso liberando os fluidos. Isso se ele sobrevivesse, porque ele não vai sobreviver muito tempo. Já o peixe de água salgada na doce, ele começa a inchar. Porque ele retém fluidos para tentar puxar os sais. E aí ele não está encontrando sais. Existem algumas exceções à regra. Por exemplo, alguns peixes que são de água salobra. Peixes de manguezais, de foz de rio. Esses peixes eles conseguem se adaptar tanto numa água com baixa salinidade, quanto numa água com alta salinidade. Porque eles são desse meio termo, eles jogam nesses dois campos. Mas o campo perfeito para ele é no meio. Tá? O que acontece com um peixe que é puramente de um e puramente do outro é que nem acontece com o salmão quando ele vai para a desova. Sabe quando tu vê a pele dele nesses documentários, a pele dele começa descolando e tudo mais, porque ele está tendo ali um choque osmótico, ele está tendo essa questão da mucosa, a pele, e aí acontece que ele morre. Porque ele não tem essa adaptação. Eu vejo que, às vezes, de repente, claro, a gente fala e vive, convive num meio que é biológico, né? Aquela tudo nos aquários, eu com os cachorros. Mas a gente vê que essa relatividade de adaptação do animal ao seu próprio ambiente, né? Como tu falou, assim, ó, esses animais, tu vê, a gente já colocou uma terceira pessoa. Tem o marinho, tem o de água doce e tem o do manguezal. Sim. Sabe? O do manguezal ali é uma incógnita, porque é ali onde está ocorrendo essa adaptação a ambientes diferentes. Né? O peixe marinho ele vai passar por ali e dali ou ele vai reproduzir ou ele vai formar animais que possam conviver. Eu acredito, como tu disse, que tem animais que têm uma possibilidade de manutenção na água doce e também na água salgada, né? Então eu acho que essa transformação ela é constante, né? Na questão da biologia do... A gente tem isso no aquarismo. Eu digo no aquarismo porque na natureza, esse peixe que é o de água salobra, que é o de manguezal, por que ele tolera? Porque às vezes, que é um peixe de foz, às vezes o rio está mais forte. A maré, né? Maré, e o rio está mais forte, então chega uma incidência de água doce. Os níveis de adaptação ali são muito... Baixa salinidade, aí daqui a pouco a maré sobe, chega a mais salinidade. Só que a maior parte dos peixes, não. A maior parte dos peixes, eles são puramente ou marinhos ou água doce. E aí a gente tem muitos nichos, porque se for entrar em nichos, a gente entra... só separando dessa parte de água doce, água salgada, manguezal, a gente tem também as de lama. São água doce, água salobra também, por exemplo, os mudskipper. É um peixinho que ele vive praticamente... A sobrevivência dele é na lama. O peixe está vivendo na lama, não é água. Aquilo ali faz parte do ciclo, né? Da onde ele... Faz parte do ciclo naquele dele. Período ele tem que estar na lama. Os killifish, até o Rio Grande do Sul aqui tem várias espécies de killifish. Killifish, tu já viu no interior, por exemplo, tá no campo lá, banhado, tudo seco. Sem o banhado, mas tá tudo seco. Choveu, formou um banhadinho. Tu vai ali daqui a umas 3, 4 semanas, um mês, tu olha, tem uns peixinhos lá dentro. Só aquelas coisinhas assim. Isso. Tem uns peixinhos. Tu fala, de onde é que surgiu isso aqui? Não tem sanga perto, não tem rio perto, não tem lago, não tem... Ah, veio no bico do passarinho? Não. São killifish. Os killifish, eles são espécies de peixes que eles vivem 3, 4, 6 meses. Justamente nessa época do cheia, a água forma ali, ele deposita seus ovos e para ele poder renascer o ovo, ele precisa secar. Precisa dar aquele chão quase rachado. Aí na primeira chuva, aquele ovo vem e nasce. Tu vê, né? O killifish, ele aceita águas de diferentes parâmetros. É um dos peixes mais resistentes que tem. Rústico. Olha aqui. Mas também imagina a rusticidade que precisa, né? Que os ovos sejam ressecados. Olha de manhã na campanha, às vezes 5 graus, de tarde 30. Aí o solo, às vezes, tem cálcio, às vezes não sei o quê, chove, água ácida. É quase uma vida experimental no Discovery. Exatamente. Então, é um peixe de um ciclo muito curto,
que vive numa situação totalmente inóspita para ele, mas que esse peixe se adaptou durante milhares e milhares de anos para esse ciclo. Ele foi feito para isso. Já diria o nosso grande Darwin, né? O indivíduo adapta-se ao meio, né? Então, a partir do momento que o meio se proporciona, ele vai ter que dar um jeito de se adaptar a isso. Sim. Porque tu olha, inclusive o pessoal do interior que não sabe, começa a pesquisar essa parte do killifish. Tu olha um campo, às vezes... Mas ele é um peixinho micra? Não, ele chega até uns 3, 4 centímetros. Depende da espécie, um tem um lambarizinho pouquinho maior. pequenininho. Às vezes o pessoal confunde ele com os barrigudinhos, que é aqueles da praia e tudo mais. Pode confundir com outro peixinho. Mas às vezes tu olha um campo, tá indo, principalmente aqui para baixo. Tu tá indo, aqui, na volta de Porto Alegre, tem bastante. Mas tá indo lá para baixo, tu olha aquele campo assim, só tem um capão lá no meio. Parece nunca que vai ter peixe aqui. E às vezes esse campo tá forrado de ovos de killifish, tu não vai enxergar. Mas tá ali. Essas ovas, elas podem subir para a nuvem ou não? Não. Não. Uma história que chovia peixe. Não, mas isso aconteceu. Na Inglaterra aconteceu. Mas aí foi uma tempestade, foi um tornado. Que levou os peixes da água para... Levou o peixe para cima e depois o peixe estava Esparramou. descendo tudo em cima, tomando peixada de Tomando tudo que é lado. peixada de tambaqui, sei lá o que lá. Mas isso aí Pode acontece, acontecer, mas não mas é por uma- evaporação, mas é o tornado que passou lá, a tromba d'água, levou Imagina, os peixes. evaporou os peixinhos, subiu os ovos do peixinho e desce os lambarilas desse ano, Ah, meio do céu. O que pode acontecer às vezes e acontece é alguns animais, quando ele pisa, ele leva na pata. Né? Vai junto com o lodo ali. Sim. Ele leva na pata. Aí Acaba indo para transfere, outros lugares. faz as transferências. Né? Isso aí. Não, é interessante esse mundo aquático, né? Uma coisa bastante cheia de... É um outro universo. É outro universo, cheio de interrogativas Outro universo. e curiosidades, assim. Para de- entender a dimensão, até quando eu falar para mim peixe, que nem eu falar para ti mamífero. Sim. Tá? Mas e aí? Aí vai trazer um especialista em cães, aí depois um em urso, um em camelo. Sim, em não. A gente está na mesma jogada. A gente trabalha. A diferença é que peixe, ao contrário de nós, que a gente sente se a água está fria, a gente sente se a água está quente, a gente sente se tem gosto, se tem cheiro. Peixe sente o mínimo, é que nem a gente com ar. Ah, sim, a sensibilidade... Sente o mínimo do mínimo do mínimo. É a existência dele ali. Então, cada mínima diferença é um parâmetro diferente para um peixe. Por isso que aquele pessoal que bota tudo que é peixe junto... Sim, que é uma diversidade. eu quero um aquário colorido. Então, bota um vaso de flor aí dentro Bota e uns não bota neon peixe. Aí, deu, né? As Entendeu? luzinhas. Eu quero... Discoteca ali pro bicho, deu. Exato. Entendeu? Então, mas tem essa diferença. Vamos falar agora de cavalo. Cavalo marinho. Já viu da aquário, os cavalos marinhos? Já. Inclusive, a gente até tem uma foto lá que tem a... Agora não tem como te mostrar, mas depois eu te mostro, até posso mandar pro pessoal, que tem a diferença do cavalo marinho, o macho e a fêmea, mas eu te mostro depois fora, porque Sim, não tem como falar. Sim, o macho que carrega os filhotes, né? O macho carrega os filhotes, O macho é que fica grávido, né? basicamente. A fêmea bota os ovos, ele segura e aí ele eclode, depois nasce, ele que cuida. faz todo o manejo. Só que o cavalo marinho, ele é um peixe para nós aqui. Os nossos são... Os que eram capturados, eles eram de manguezal. Ele é proibido, ele está proibido. Tá? Que tamanho chega a ficar um Não é cavalo muito- marinho? 7, 10 centímetros? Mais? Por aí. Ele é compridinho assim, né? Depois ele alonga, pode alongar o rabinho. Uns 10 a 15, até no máximo, estourando. Depende da espécie também. E a cor também? Eles são meio marrons, meio cinza, depende do lugar. É que tem algumas espécies Sim, da de... alimentação, tudo, né? Mas o cavalo marinho é uma que não é recomendado para aquário. Porque é uma espécie que vai viver uns 6 meses no aquário. Ele requer uma alimentação totalmente especial, ele só come alimento vivo. Ele é muito lento, ou seja, o meu sistema de fluxo de filtragem é diferente. Ele precisa de estruturas para se agarrar, porque Sim, ele ancorar. se ele ancorar, né? E então ele com outros peixes já é mais complicado, porque os outros peixes são muito rápidos. Os outros peixes são para exercer natação E livre. aí O acaba cavalo marinho gerando um não. estresse até para essa questão do Isso, e cavalo aí marinho. é um animal que vai viver ali seus 6 meses num aquário e tudo mais. Então,
por um acerto, realmente, a proibição dele Evita-se. Evita-se. E esses peixes venenosos, assim? Tipo aquele lá, o japonês lá, o baiacu. Tá. Isso aí tu pode ter também no aquário. Pode. Inclusive, o que num aquário tem, o mais famoso, que é venenoso, é o peixilhão. Sim, é aquele que é cheio dos espetinhos, né? Até aquele que tá dando problema aí. Bonito. Que invadiu. Não. Oi? Tá dando problema, né? Faz um tempo aí que ele invadiu, porque ele é asiático. Tá. Sim, que foi colocado em rios e... Isso, daí começou lá no Caribe, lá, que aí não sabem se foi num no daqueles... casco dos navios que ele coloca os ovos, alguma coisa assim. Não, não sabem se veio no navio, mas aí é muito difícil vir no navio, porque peixe suportar toda a viagem é muito difícil. Mas o que mais tem a tendência é que alguma empresa, alguma distribuidora daquela região, quando passava os furacões lá, destruiu, e aí esse peixe foi parar no mar. Porque também não adianta trazer um animal só. Esse animal ele tem que crescer, ele tem que reproduzir. Então, tu introduzir um só lá dentro não vai dar em nada. Sim, introduzir a família. Introduzir uma certa quantidade. E aí ele começou a ter problema no Caribe, por quê? Porque esse animal é extremamente predador e ele não tem um predador. Porque o predador dele está lá ainda na Ásia, não está aqui. Que é um peixe gigantesco, um peixe sapo. Que ele suporta o veneno do peixe e tudo mais. É um outro peixe. E aqui ele não tem predador, então ele é tá o cume da pirâmide aqui. Ele tá comendo todo mundo. Literalmente. E ele está descendo, né? E aí já foi encontrado algumas espécies aqui no Brasil, inclusive aqui em Florianópolis, ali, desceu. Não sei se chega a cidreira. Eu acho que para cá ele não veio fazer isso. Eu acho que o recorte do nosso litoral nos favorece nisso. Exato. Inclusive, esse dia tu viu do tubarão aí? Sim, agora eu não sei o que um tubarão queria fazer em cidreira, rapaz. Não, ele estava esperando alguma coisa ali. Pelo amor de Deus. Algum lance tinha ali, né? Não faz sentido aquele tubarão ali. Mas eu acho que nos facilitou, foi isso, eu acho. Porque o nosso recorte é reto, né? Sim, é uma coisa reta. Também não tem ali para Santa Catarina tu vê muita enseada. É que ele precisa dessas rochas, esses micropeixes. Mas também, porque vai vir para cá, vai comer o quê? Papaterra? Não, vai se dar mal, né? Vai se dar mal, que nem um tubarão ali. Exatamente. Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Vai morrer na praia. Então, esse peixe dá para ter em aquário. Sunnyfish. Inclusive, a gente tem um grande amigo nosso que tinha um. E quando morreu... É marinho esse? Marinho. E aí, quando morreu, ele viveu anos e anos e anos no aquário. Quando ele morreu, ele contratou a gente para ir lá retirar, porque o peixe é venenoso. As agulhas dele. Ele é venenoso. Tu tomar a fincada daquilo ali, no mínimo, vai doer bastante. Alguma complicação sempre dá, né? Se tu for alérgico, ainda piora a situação. Porque o marinho tem dessas, né? No doce não tem. No doce... tem uns jundiá que tem uns botão por fora ali. Ele tem esses peixe-gatos, tudo mais, que ele tem aquelas proteção. Lateral. Quero, né? Quero, Ele tem esses esporões, grosseiramente, né? Ele tem essas proteções. Mas não é venenoso. Então, dói só é o trauma, né? Eu não conheço, eu posso estar por fora, mas eu desconheço espécie venenosa de água doce. Tanto que tem num guia de sobrevivência, vamos dizer assim, se tu estar em água doce, tu pode se alimentar de qualquer peixe, porque não possui veneno. No marinho, não. Desde o mussum até o... O mussum é bom, inclusive, né? Mas no marinho, não, né? No marinho é tipo cogumelo. Tu até pode se alimentar de todos. Alguns uma vez só. Exatamente. Então, no marinho tem essa questão, porque o marinho, eles precisam de uma proteção extra. Sim. Então, essa proteção faz parte entra uma coisa mais de cadeia alimentar, né? Sim. A coloração já é uma coisa que tu espanta, né? Tem animais que são bem coloridos já para justamente isso. Aquela coloração de posição, parecem olhos grandes. Isso. Normalmente o animal, quando ele se aproxima, que está no embate, a tendência dele é parecer maior. Né? Fazia isso em tudo que é lugar, nos passarinhos. Um peixe que é predador, tem predador, e que faz isso. O tucunaré. O tucunaré tem aquela mancha no rabo, aquele olho.
que é para parecer um predador muito maior para o Pra predador afugentar, dele, que é ser afugentado. Exatamente. Então ele tem o ataque e defesa. É. Então tem isso. Só que tanto que primeira regra de sobrevivência, né? Nunca bote a mão em nada que possua coloração viva. Sim. Vermelho na natureza, Laranja. não toca nisso aí. Laranja. Aqueles sapinhos azuis, né? Aham. Não lambe o sapo. Não faça isso. Tem gente que paga caro por isso. Tem. Tem o biólogo aí que lambeu, né? O famoso ali. Lambeu o sapo, daí o pessoal ficou tudo Fica 3 dias em Nárnia. É, tipo isso. Então, assim, se tem uma coloração viva, não toca. Só que os nossos peixes de água doce, mas eles têm coloração viva, pô, eles são vermelhos, mas eles já foram selecionados geneticamente. Sim, não, já. Na natureza não tem aquilo. Não tem o mesmo teor alcoólico. Exato. É que nem Instagram, né? Uhum. Instagram, tu olha a foto, tu chega na vida real e não é aquilo. Então, o peixe próximo mais ou menos disso. isso. Exato. A natureza é um pouco diferente. Rodrigo, sempre é interessante, né? O nosso papo ele é bastante criativo, digamos assim, e também elucidativo, que fala bem as verdades, assim, que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender, né? Mas como tu diz, algumas coisas, tartaruga, a comida é o peixe, sabe? As pessoas insistem às vezes no alface, né? Na frutinha, né? E o bicho realmente... Então, eu acho que assim, é sempre um bom papo quando tu agrega muito, né, a essa questão do reino animal, que as pessoas comecem a entender melhor como é que funciona essas coisas que a gente tem no dia a dia e que às vezes a gente não valoriza, como tem que valorizar, né? E isso é importante para nós aqui, fazer com que essas pessoas entendam isso. E sempre é bom te ter aqui no papo, porque tu é um cara que tu já manha, né? Tem a manha do negócio. Tu sabe como é que passa. Que às vezes é ter que falar o que a pessoa não quer ouvir, né? Sim. Mas é importante que ela saiba que aquilo ali é o que acontece. Sim, né? sim. Então, até por um resguardo, muitas vezes, do próprio profissional. Exato. Tu conhece muito Exato, profissional exato. que tem medo de falar a verdade para não machucar o cliente. Ou, de repente, deixar de vender alguma coisa para ele, né? Esse é um grande lance. Exato. Que a gente tenha essa confiança das pessoas para que elas saibam que a gente nunca está aqui para falar o que não deve. E justamente falar o que eles precisam saber e que precisam entender como é que funciona. Porque a gente está preocupado com os animais. Estão preocupados com isso. Exatamente. Então, o microfone é teu, né? Diz aí teu WhatsApp, diz o teu Instagram, como é que as pessoas... E fala um pouquinho para nós aqui do teu podcast lá, que é o Aquarismo Bizarro. Sim, né? sim. Que eu recomendo aí que o pessoal tá lá no YouTube, lá, vai ver muita coisa engraçada lá. Então, quem quiser aprender um pouco sobre aquarismo e de uma forma meio irônica, meio sarcástica também, porque a gente combate a desinformação. Sim, relaxa também, né? A gente xinga todo mundo, mas a gente xinga quem ensina errado, né? Não quem quer aprender. Então, é o Aquarismo Bizarro, tem lá no YouTube, tem no Instagram, Aquarismo Bizarro. Se quiser mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, a gente ajuda também. Perdão. Eu trabalho também na Flower Fish Aquários, aqui em Porto Alegre. Né? Quem quiser mandar mensagem, dar uma telefonada, fica à vontade. A gente também está para ajudar o pessoal. A primeira regra nossa lá a gente não está por venda, a gente está por ajudar as pessoas. Isso é o principal. Perfeito. Tanto que se alguém solicitar alguma ajuda tua, tu não vai negar ajuda. Claro, exatamente. Primeiramente, tu vai avaliar a situação. Então, a gente é a mesma coisa. A gente está preocupado com o animal em primeiro lugar. Mas, com certeza, lá no Aquarismo Bizarro, se tu parar para ouvir, lá tem toda a informação que tu precisa. Perfeito. Perfeito. Te agradeço, então. Eu agradeço sempre. Muito obrigado aí pela presença aí, por nos trazer os teus ensinamentos aí e essas viagens. Vamos esperar tu voltar de novo lá em Manaus para contar mais algumas coisas para nós aí. Tem da última que eu fui, foi a que eu quase fui capturado, né? Conta rapidinho para nós. Eu quase fui capturado, que eu fui visitar lá, inclusive recomendo, que é o INPA, que é o Instituto do Peixe Boi Amazônico. Sim, já ouvi falar. Né? E aí tu entra lá, tem uns tanques assim gigantes, e aí tem os vidros, né, os acrílicos ali, que tu vai enxergando os peixes boi lá dentro.
E aí, num desses tanques tem uma escada que ela vem do andar superior, ela vem descendo em volta desse tanque. E, ó, desse tamanhinho, né? Pequenininho aqui. São os providos, né? Ossudos. Tô descendo ali a escadinha, passando do lado do vidro. E aí tá passando assim, ó. Tá passando um peixe-boi. Aí passou um. Eu tô descendo a escadinha. Aí tá vindo o segundo. Aí o segundo tá vindo aqui assim, ele tá passando por mim, ele dá uma olhadinha de lado, assim. E aí dá aquela abraçadinha, tipo assim, ó, voltei e te olhei. Eu corri, porque se ele dá alerta, se ele fala assim, ó, fugiu do tanque. Eu não fiquei uma vez. Como é que tu tá aí fora, meu? Como é que tu fugiu? Por que tu falou pra dar uma passeada? Ele me reconheceu, eu fugi, eu não quero nem saber. Bom, muito bom. Por isso que eu não nado em rio, né? Chega o projeto, me captura. Não, a gente que tá assim, dessa forma, já meia... Né? Isso é história de resistência. peixe. É complicado. Mas, galera, assim, ó, papo excelente aqui, né, a respeito aí desse mundo do aquarismo e dos peixes de uma maneira geral. Sempre é bom a gente esclarecer e conhecer algumas coisas. Com o patrocínio da Pian Alimentos, da Prioritar, da Multidog, Mic Cat, Mic Dog e também todas as outras rações que foram produzidas pela família Pian, lá com o seu Dr. Pedro, com o seu Paulo, grande abraço. E também através da conexão com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Sociedade dos Veterinários do Rio Grande do Sul e Sindicato dos Veterinários. Nosso agradecimento aí por você que ficou assistindo todo o nosso programa. E quem quiser estar lá no likezinho do ok, estamos aqui, sempre ajuda. Né? Também deixo o Instagram do podcast Reino Animal, que é tudo junto, @podcast Reino Animal, para você poder interagir, perguntar ou até, de repente, indicar alguém que você queira ouvir aqui no Reino Animal. Tá ok? Então, com vocês, até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Pedro Ferraz na área. Um abraço. Isso aí, meu Deus. Mestre. Show de bola.